Como transformar um cliente em 12 meses de faturamento garantido, para você ter um pouco mais de previsibilidade, tranquilidade e enfim, né. Antes da gente entrar no tema da aula, eu queria avisar para vocês que a gente tem um grupo no Telegram, que é gratuito, onde eu aviso de novas aulas e eu também envio esse material complementar por lá, ok? Então você pode baixar e ter esse conhecimento aí guardado para o resto da sua vida, né? O replay das aulas anteriores, você vê que a gente está na aula 10, mas se você for entrar no nosso canal no YouTube, você vai ver que não tem todas as aulas, tá? Porque eles saem do ar em 7, 10 dias, enfim. No mínimo que eles ficam é 7 dias no ar, tá? Então você pode assistir as outras que tem aí ou entrar na comunidade Audio Business para assistir todas as que a gente já fez. Então as 9 aulas anteriores que a gente já fez, você pode assistir na Audio Business, além, né, de todas a nossa base de conteúdo, todos os cursos, treinamentos, aulas que a gente já fez, workshops e o nosso grupo de networking no WhatsApp. Tanto o link do Telegram quanto o link da comunidade do Audio Business, para você ver todos os detalhes, estarão nos comentários aí para você dar um confere na descrição, enfim. Fechou? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ó, e eu preciso que vocês entendam muito esse termo, que é vendas avulsas, né? O que seriam vendas avulsas, tá? Vendas avulsas é quando você vai lá e presta um serviço único, né? Então a gente já fala de, por exemplo, aqui embaixo, ó, projeto solto, venda única, serviço único, enfim, né? Isso tudo está se referindo a, por exemplo, você vende serviço de produção musical, tá? E aí, um cliente chega querendo comprar o teu serviço de produção, você vende esse serviço, faz a entrega do serviço, né? Então isso seria um serviço único, mesmo que seja de uma, 2, 3 músicas, um álbum, enfim, mas vocês não têm uma continuidade de processo, de contrato, enfim, né. Então você pegou, por exemplo, o artista te contratou para mixar o álbum dele de 10 faixas, é uma venda única, tá. Pode ter sido mais de uma faixa, mas ainda assim é uma venda só, né, como se você tivesse realmente só vendendo um serviço, né. O maior erro de quem trabalha com áudio e música é depender desses projetos, né. Porque a gente sabe o quão, variado é o mercado. Então, num mês você vende mais, no outro mês você vende menos, isso gera uma instabilidade muito grande, né. Você nunca sabe, por exemplo, quanto que você vai fazer no próximo mês, né. Você nunca sabe, por exemplo, se no mês seguinte você vai conseguir pagar as contas, né. Isso é um problema, porque além disso, pensando financeiramente e no negócio mesmo, isso não ser saudável, também não é saudável como ser humano, né, essa instabilidade todos os meses é muito ruim. Então o ideal é que você tenha um mínimo, um chão, que de preferência seja o mesmo valor ou acima do que você tem de contas fixas e variadas, enfim, custos que você já tem ali previsível todo mês, né, para cobrir isso. Então, por exemplo, se você tem 1K, vamos botar aqui 3K de contas fixas todos os meses, né, desde pagar as coisas pra você, quanto pagar as coisas pra tua empresa, para o teu trabalho, enfim, né. O ideal é que você tenha, o mínimo de R$ 3.000 todos os meses durante o teu ano, já previsto para entrar, né. Isso que a gente vai ver aqui hoje, porque o problema é de você ficar fechando, receber e amanhã começar zerado, né, no mês seguinte começar zerado, você não sabe como que você vai pagar esses 3K aqui, por exemplo, né. Então isso te deixa desesperado por novos clientes todos os meses, então você vai ter que ficar sempre correndo, parece que você fica numa roda correndo atrás do próprio rabo, né, aceitando qualquer valor só para fechar, então principalmente final do mês, né, você viu ali que tá longe ainda de bater a sua meta, você, apareceu uma oportunidade, alguém querendo um serviço, enfim, só que ele vai pagar, sei lá, metade do que você cobra, você aceita, porque querendo ou não você precisa também pagar as contas, né, e aí você prefere fechar um pouco mais barato do que perder essa venda, e você também fica sem previsibilidade, sem segurança no teu negócio, né, é isso, então você sempre vai estar preocupado em pagar conta, né. Você nunca vai estar pensando, por exemplo, em como melhorar a entrega do teu serviço, como melhorar, né, a experiência, o atendimento, o seu processo de vendas, enfim. Por isso que eu costumo dizer que muita gente acha que pensar nessa parte financeira, de vendas, enfim, é ser meio que contra a arte, né, porque a gente trabalha num lugar artístico, né, então a gente trabalha com música, arte, enfim,
E você pensar em dinheiro seria como você não pensar na parte artística. E eu já acho que é completamente ao contrário, porque se você consegue ganhar dinheiro, viver tranquilamente com o dinheiro que vem dessa parte artística, né, do que você faz, mixagem, produção, masterização e etc., você consegue inclusive dedicar mais tempo para isso, né? E isso, obviamente, você melhora a tua arte, né? Melhora a tua entrega, enfim, tá? Então, qual que é a solução? A solução é isso que a gente chama de recorrência, né? Então, você pegar um cliente pontual, ou seja, de um serviço único, de uma venda única, e transformar esse cliente em 12 meses de faturamento garantido. Aqui a gente está usando 12 meses, mas pode ser 6, pode, que é metade de um ano, né? Pode ser 18, que é um ano e meio, pode ser 24 meses, que são 2 anos, enfim, tá? Isso não é um problema, tá? Basta você, né, ver a realidade. Então, por exemplo, a gente agora está em outubro, né? Então talvez você vai fazer uma venda aí de 3 meses, né? Que seria outubro, novembro e dezembro. Às vezes você vai fazer uma venda de 9 meses, outubro, novembro e dezembro, mais metade do próximo ano, 2026, né? Então por que que isso é possível, tá? Porque todo artista ele vai precisar lançar música ao longo do ano. Independente se você que vai vender ou não, ele vai lançar as músicas. As músicas vão sair de qualquer jeito. E todo lançamento ele existe 3 partes. A parte musical, que seria produção, mixagem, masterização. Parte visual, capa, vídeo, lyric, vídeo, clipe, etc. E a parte estratégica, né? Distribuição, marketing, anúncios e etc. Ou seja, não é uma demanda única, né? Esse cara que tá chegando para comprar o teu serviço, por exemplo, de mix, ele também precisa de um serviço de produção, ele também precisa de um serviço de parte visual, ele também precisa de um serviço na parte estratégica. Então acaba sendo um ciclo que ele se repete várias vezes durante o ano, né? Então, toda vez que for ter um lançamento, ele vai precisar olhar para isso aqui. Lógico, alguns artistas, por exemplo, já tomam mais conta da parte estratégica da própria carreira, ou da parte visual, até mesmo da parte musical, enfim, né? Cada artista tem suas demandas, suas exigências, né? Mas é fato que todo lançamento ele precisa daquelas 3 partes, tá? E precisa de alguém para fazer, né? Quem que pode comprar essa recorrência, né? Porque é muito fácil a gente pensar, né, que os artistas precisam dessa recorrência, mas quem que de fato compra essa recorrência, tá? Primeiro, você nunca vai vender recorrência para quem nunca comprou de você, tá? Essa é a minha recomendação. Você pode, pode, né? Você vai de repente conseguir fazer umas vendas ali e tudo mais, sim. Mas eu acredito que talvez tu vai ter dor de cabeça, tá? Então eu uso o projeto, essa venda única, que para muitas das pessoas é um modelo de negócio, né? Fazer uma venda única, né? Vender uma mix, vender uma produção, enfim, muita gente, o negócio é isso, né? É vender esses projetos avulsos e pronto, né? Para mim não, para mim ele abre a porta, ele é uma espécie de qualificação para me vender onde que é realmente onde se faz dinheiro, né? Que é recorrência. Então, a gente faz um primeiro projeto teste, que seria uma venda única mesmo, né? Que seria essa entrega única, tá? Você fecha. Aqui tá um job, né? Vou botar. Você fecha um trabalho, entrega esse trabalho bem, e você gera confiança, né? Você gera confiança nessa pessoa. Depois, se o cliente gostou do processo, aí você oferece um plano anual ou um plano semestral, né? Enfim, depende do tempo que você pensa aí, tá? Logo, a recorrência ela já é para quem já viu valor no seu trabalho e não só de fora, né? Porque as pessoas podem já enxergar o valor do teu trabalho vendo teus conteúdos, na hora até do atendimento, enfim. Mas de fato quem enxerga valor, valor, valor mesmo é o cara que confiou comprar de você pela primeira vez, nunca tinha comprado, confiou gastar o dinheiro contigo pela primeira vez e ah, ele não pensou, por exemplo, ou não cogitou em não trabalhar mais contigo, sacou? Então ele comprou, confiou nesse primeiro passo e gostou o suficiente a ponto de pensar em fechar mais vezes contigo, a ponto de não fechar com outras pessoas, né? Então esse é o cara que de fato viu valor no seu trabalho, tá? Então como que tu vai filtrar, né, os clientes certos? Porque nem todo cliente é bom para recorrência, tá? Recorrência, você tem que pensar que vamos lá, ó, fazer uma analogia, tá? As vendas avulsas é como se fosse um namoro que você tem, sabe? Um rolo aqui que você tem, outro ali, enfim. Uma recorrência é como se fosse um casamento, é algo mais longo prazo.
Então, por esse motivo, né, de ser uma construção aí de um relacionamento de longo prazo, não dá pra ser qualquer pessoa, né. Imagina você faz um contrato ali de 12 meses com uma pessoa que vai só encher o saco, por exemplo, né. Não é o ideal, né. Então o ideal é artista que já lançou algo antes, tá. Então eu evito, colocar em recorrência artista que não tem nada lançado, porque às vezes vai dar dor de cabeça desnecessária por falta de conhecimento mesmo, tá. Quem tem intenção de realmente seguir carreira, então a galera que faz mais por hobby, eu também evito, tá. Então você vê que o cara ali ele não tem, pretensão, né, de levar isso profissionalmente, eu evito trabalhar com esse tipo de pessoa, tá. E pessoa que já demonstrou uma organização mínima, assim, durante o processo ali que você tá trabalhando com uma pessoa, você vai ver se ela é uma pessoa mais organizada, se é, sabe, desorganizada, uma pessoa que dá dor de cabeça, enfim, ou se ela tem alguém responsável por isso, porque isso também vai facilitar, tá. Agora, se o cliente é inconsistente, atrasa demais, não leva a sério e tudo mais, geralmente não é o perfil que a gente busca para recorrência, né. E aí, quando vocês começarem a fazer recorrência e tiverem um cliente nesse perfil aqui, vocês vão entender o porquê eu estou recomendando que não seja esse tipo de cliente que vocês almejam, tá. Vamos pensar aqui agora para estruturar essa oferta, porque, beleza, como que você vai então apresentar para as pessoas que estão qualificadas, para as pessoas que fazem sentido, né, essa oferta de recorrência? O primeiro passo é um diagnóstico, você nunca vai oferecer algo engessado, né. "Ah não, eu vou te entregar tal coisa por tal valor", não. Primeiro você escuta, tá. Então você faz um diagnóstico com essa pessoa, vendo quantas músicas ela pretende lançar no ano, qual que é a média de investimento por lançamento e tem algumas outras perguntas, mas aqui eu tentei simplificar para vocês, tá? Inclusive, lá na comunidade da Audio Business, a gente tem um treinamento específico sobre recorrência, aí eu mostro literalmente tudo, todo o meu sistema, como eu precifico, quais serviços eu acho mais interessante, quais serviços geram mais lucro, como vender de fato isso, enfim, tá? Aqui realmente é uma ponta do iceberg aí para vocês poderem fazer o de vocês e dar o primeiro passo, né. O segundo passo já seria montar esse pacote, né. Particularmente não gosto muito desse termo, mas para facilitar a explicação vamos usar pacote e plano aqui, mas eu não particularmente não acho que, seja muito pacote ou um plano, tá. Então você vai montar planos que façam sentido, né, dependendo das perguntas que ele respondeu. Então, quantas faixas, quais as entregas vão ser feitas, qual que é o planejamento anual. E aí marquem muito bem isso aqui, porque é isso aqui que vende, tá? O planejamento. Lembre-se, eu aposto que vocês conhecem pelo menos 10 artistas que no início do ano falam que vão lançar tal músicas. Eu vou lançar esse ano, eu vou lançar 10 singles e um álbum de 20 faixas. Quando chega final do ano, vamos ver o que esse artista lançou. Às vezes lançou 2 singles e não lançou o álbum. Então ele pensou em lançar 10 singles e um álbum e acabou no final do ano só lançando 2 singles, só. Quando você chega com esse planejamento, com essa, organização, com esse plano bem estruturado, o cliente ele vê organização, clareza e vê que é uma prioridade. Porque a maioria das pessoas a gente tem, e aí eu me incluo, você provavelmente está assistindo isso aqui se inclui também, que é ter dificuldade de, ter compromisso com nós mesmos, né. Principalmente artista independente, que não tem obrigação de entregar nada pra gravadora, que não tem contrato de adiantamento nem nada, não tem obrigação de lançar nada, né. Mesmo que leve profissionalmente, mas ele não tem uma obrigação externa. Quando ele faz esse planejamento contigo e você tá ali atuando junto com ele, vira uma obrigação também, né, acaba sendo uma prioridade pra ele também, além de ser pra você, né. E agora a gente pensa nos benefícios, né, você precisa mostrar o que que ele ganha no plano, porque não adianta o artista ele não vai se comprometer a pagar um valor fixo todo ano se você não mostrar pra ele o que que ele ganha. Então ele vai ganhar, obviamente, prioridade no seu estúdio, na sua agenda e você pode até ajudar um pouco mais do que você ajudaria. Então, por exemplo, os meus clientes de recorrência, os que eu tenho mais próximo, né, porque tem uns que eu não sou tão próximo assim, mas os que eu tenho mais próximo eu troco uma ideia, às vezes a gente faz uma ligação do nada, eu tô aqui no meu estúdio, faço a ligação, ajuda ele a clarear um pouco a mente dele, 30 minutinhos de ligação, 1 hora no máximo e, assim, já salvou às vezes o planejamento do cara, coisa que alguém que presta um serviço único comigo, uma mix, compra uma produção, alguma coisa nesse sentido,
Não necessariamente comigo, mas com o meu estúdio, já não tem acesso, né? Eu já não dou essa prioridade, né? A pessoa ganha melhor preço por volume, porque ela tá comprando mais serviços em mais quantidade, apesar de que o foco na recorrência nunca é o preço, tá? Geralmente esse tipo de cliente aqui, ele não quer o mais barato, então nem sempre a gente usa a estratégia de preço por volume, mas é uma vantagem, querendo ou não. E isso aqui que eu falei, que eu acabei adiantando, mas é isso aqui, ó, o seu acompanhamento de todo o processo, toda a parte estratégica, artística, você tá auxiliando, né? E aí, principalmente se você já é uma pessoa que tem mais experiência, com certeza isso conta muito. O cara vai querer muito a tua visão ali, sabe? O que que tu pensa? O que que tu tem de ideia? O que que tu acha disso aqui? Enfim, né? Geralmente a gente vende, né, a recorrência em uma call de vendas, né? Ou seja, uma chamada de vídeo, tá? Por que geralmente em call de vendas? Porque você consegue fazer toda a parte do diagnóstico, já estruturar um plano, já conversar com o artista uma estratégia, enfim. Mais fácil do que às vezes por WhatsApp, e-mail e tudo mais, tá? Então aqui na chamada, né, na hora que você for vender essa recorrência, o segredo não é empurrar um plano, né? Você vai mostrar uma lógica de longo prazo. Como eu falei, é como se vocês estivessem realmente criando um compromisso um com o outro de 12 meses, por exemplo, né? Então você não está vendendo mais caro, né? Você está vendendo de forma mais inteligente. E isso é o ponto. Por quê? Lógico que se o artista olhar o valor anual, né, é mais caro. Por exemplo, se um artista fechou aqui 2K de recorrência por 12 meses, no final das contas ele tá pagando 24 mil reais, né? E aí, no lance, né, na venda da recorrência, a gente nunca olha para venda de 24 mil, a gente olha sempre para venda de 2 mil por mês. Ou 1.000 que seja, 500 reais por mês que seja, sacou? E por que que é importante pro artista, tá? E para você também, né? Até coloquei aqui, ó, para ambos. Por que que é importante isso aqui, ó? Porque o valor fixo traz mais previsibilidade. Então o artista agora ele vai saber exatamente quanto ele precisa gastar para que esse planejamento que ele tinha em mente vá funcionar. Ponto. Então ele evita ter surpresas, gastos a mais, sacou? Isso é bom para ele e é bom para você também, porque você sabe que todo mês você tem determinadas recorrências aqui para entrar, sacou? Então, o que acontece? O que você vai fazer, tá? Você vai fazer vendas únicas ou serviços únicos para novos clientes, tá? Você vai pegar 2R, quanto que é para fazer um mix? É tanto, beleza, vamos mixei e pronto. Show. Vou ver se esse cliente tá aqui na minha lista de melhores clientes, então se ele atende aos requisitos, se é uma pessoa organizada, se de repente deu menos trabalho ali para trabalhar, ou de repente ele foi uma pessoa um pouco mais complicada. Enfim, vou selecionar. Selecionei, vou traçar um plano com ele agora, tá? Traçar um plano, vou ver se faz sentido para ele e para mim a gente trabalhar durante 12 meses, né? Ou durante, igual eu falei, 16 meses, 8 meses, enfim. É. E aí, né, depois que eu entreguei esse plano, né, tracei esse plano junto com ele, a gente vai fazer, ó, eu consigo entregar esse plano para você e aí você faz uma oferta que eu chamo de oferta irresistível, né? Então, na hora de você vender e mostrar o valor e tudo mais, você tem que fazer parecer que é a melhor escolha do mundo, né? E que de fato seja, que tu vá fazer aí uma boa entrega também, tá? Tem aqui algumas dicas extras pra gente finalizar, que é o seguinte: sempre ofereça mais de uma opção de plano. Então, por exemplo, o artista traçou aqui um plano com ele, tá? E aí, digamos que o plano dele, que vocês traçaram, ficaria ali, sei lá, 1.000 reais por mês, certo? Você vai dar a opção dessa ordem. Uma opção de 3 mil por mês, que é muito mais vantajosa do que a de 1.000, tá? Tem que ser assim, um estrondo de vantajosa. E aí você tem uma oferta aqui também, por exemplo, de 500, sacou? Então a oferta do cliente geralmente, tá? O plano que você fez, a oferta dele geralmente é do meio, tá? E geralmente, essa de 500 ela não vale a pena, tá? Porque ela é só para ancorar essa aqui de cima e essa aqui de cima ela serve para ancorar essa daqui. Então, por exemplo, de 500, vamos colocar aqui que ele vai levar um A. Só um exemplo, tá? De 1.000, ele vai levar 4A. Ela vai falar, pô, eu vou levar 1A por 500 ou 4A por 1.000? Pô, faz mais sentido levar 4A por 1.000. Só que de 3.000, ele vai levar isso aqui, ó. Tá entendendo? Se ele não consegue esse orçamento, a oferta de 1.000 ela vira a perfeita.
porque era o que ele precisava e ele vê que ela faz mais sentido do que a de 500. Então ele sente que ele tá ganhando de alguma forma. Então, assim, raramente as pessoas escolhem essa última oferta aqui, porque, né, deu para perceber o que, que eu quero dizer aqui, né? Então, a opção ela nunca vai ser sim ou não, mas qual que é o melhor plano para mim? Então, quando ele tem essas três ofertas aqui, ele nunca vai pensar, eu quero ou não quero? Ele vai pensar, pô, essa vale a pena para mim? Qual dessas aqui que faz mais sentido agora? Então não é sim ou não mais. Não é se eu aceito sim ou não aceito não essa oferta. A questão agora é qual eu escolho. Quando muda isso aí, ó, assim, tu facilita demais, tá? Vou mostrar pra vocês agora por dentro da Audio Business, inclusive o curso de recorrência. Fica aí comigo. Bom, tô aqui já na nossa plataforma, tá? Lembrando que além de levar essa plataforma completa com todos esses treinamentos, você ainda entra pro nosso grupo no WhatsApp, que eu sempre tô mandando uma dica extra ali, um segredinho a mais, enfim, você vai gostar, tá? Pode ter certeza. E aí a gente tem aqui, ó, um dos treinamentos que a gente tem, tá? É o recorrência lucrativa. A gente fala literalmente sobre isso. Quais serviços, planilha de cálculos e custos, quais que são os pacotes, tem pacotes definidos, ou vai trabalhar com pacotes mais variados, funis de recorrência, então como que você vai vender, né, essas recorrências, como fazer essa call de vendas, então o que falar, que hora falar, qual que é o roteiro para seguir, burocracias que tem, problemas que você pode evitar antes, problemas que podem acontecer no meio do caminho, como você vai resolver, como que você vai lidar com atraso de pagamento e rescisão de contratos e, além do mais, como fechar clientes de recorrência em até 15 dias, tá? Assim, tá absurdo isso aqui, tá? Absurdo. Então, se eu fosse você, eu entrava pra ver primeiro esse aqui, como se você tá já no foco aí da recorrência, então você já pega, assiste tudo isso aqui, 1h20 você matou tudo, vem anotando, tem planilha pra te ajudar a auxiliar, enfim, tá? E depois você pode vir entendendo mais sobre outras coisas. Por exemplo, entender mais sobre Instagram. Então, como usar o teu Instagram para captar esses clientes de serviço único. Como usar a captação indireta e captação massiva para trazer esses clientes de serviço único. Então, assim, vender em massa, vender em escala esses serviços únicos de mix, produção e tudo mais, para que você tenha um número grande de pessoas para poder oferecer a recorrência, sacou? Além de mais ajudas aqui de como que você converte, como que você faz as vendas, algumas ferramentas, algumas estratégias extras, enfim. Então vale muito a pena você entrar para Audio Business. O link do grupo no Telegram, onde eu aviso dessas aulas gratuitas aqui, tá aí embaixo nos comentários. E o link também para você ver todos os detalhes da comunidade da Audio Business também tá nos comentários. E eu te espero lá. Tamo junto. É nóis, meu povo. Até a próxima semana. Eu fui.